Você já teve aquele momento em que olhou nos olhos de alguém e sentiu como se o mundo inteiro parasse? Como se o tempo congelasse e por alguns segundos eternos você estivesse olhando diretamente para sua própria alma, refletida em outro ser? Você já experimentou aquela sensação avassaladora de reconhecimento, como se conhecesse aquela pessoa há milhares de anos, mesmo que fosse o primeiro encontro? Como se aqueles olhos guardassem segredos ancestrais, memórias de outras vidas, sussurros de um amor que transcende o tempo e o espaço? E depois, você já sentiu aquele medo inexplicável? Aquele impulso de desviar o olhar, porque a intensidade era tão profunda que parecia que sua alma estava sendo completamente vista, completamente nua, sem máscaras ou disfarces? Se você já viveu isso, minha querida alma, você sabe exatamente do que estou falando. Você conhece o poder transformador, assustador e sagrado que existe quando duas chamas gêmeas se olham nos olhos pela primeira vez. Hoje eu quero te levar em uma jornada profunda através desse momento mágico e, ao mesmo tempo, desafiador. Porque olhar nos olhos da sua chama gêmea não é apenas um ato romântico, é um portal espiritual, um despertar cósmico, um encontro com verdades que sua alma guardou por eternidades. Neste vídeo, vamos desvendar os mistérios por trás desse olhar que marca para sempre. Vou te mostrar por que aquela intensidade avassaladora do primeiro olhar não é coincidência, mas sim um reconhecimento ancestral que sua alma estava esperando há vidas. Você vai descobrir como os olhos da sua chama gêmea se tornam janelas para conexões que ultrapassam esta encarnação, revelando laços que foram tecidos antes mesmo de vocês nascerem neste plano físico. Vamos explorar juntos a cura profunda que acontece através desse olhar sagrado. Uma cura que não depende de palavras, mas da pura transmissão de amor incondicional de alma para alma. E também vamos conversar com delicadeza sobre aquele medo que surge quando nos sentimos verdadeiramente vistos. Porque ser visto pela sua chama gêmea é ser visto pelo próprio universo. E isso pode ser ao mesmo tempo libertador e aterrorizante. Prepare seu coração para esta jornada de reconhecimento, cura e despertar. Porque quando terminamos de compreender o poder sagrado desse olhar, nunca mais vemos os olhos da nossa chama gêmea da mesma forma. Existe algo no primeiro olhar entre chamas gêmeas que desafia toda a explicação lógica. É como se, naquele instante, duas estrelas distantes finalmente se reconhecessem no vasto cosmos e decidissem dançar juntas novamente. Você lembra daquele momento? Talvez tenha sido em um café lotado, mas de repente só existiam vocês dois. Talvez tenha sido em uma festa cheia de pessoas, mas o barulho ao redor se transformou em silêncio absoluto. Ou talvez tenha sido um encontro casual na rua, mas o acaso pareceu orquestrado pelo próprio destino. O que acontece nesse primeiro olhar não é apenas atração, não é apenas química, é reconhecimento. É como se sua alma sussurrasse: "Ah, finalmente você chegou. Eu estava esperando por você há tanto tempo." A intensidade que você sente não vem do desconhecido. Ela vem do mais familiar que existe. É como reencontrar um pedaço de si mesmo que você nem sabia que estava perdido. Muitas pessoas descrevem essa experiência como sentir como se estivesse chegando em casa. E não é à toa. Quando você olha nos olhos da sua chama gêmea pela primeira vez, você está literalmente voltando para casa, para a fonte de onde ambas as almas vieram antes de se separarem em duas expressões individuais. É por isso que a intensidade é tão avassaladora. Não é apenas o coração humano sentindo, é a alma inteira despertando para uma verdade que ela guardou em silêncio por eras. É como se cada célula do seu ser vibrasse na frequência do reconhecimento cósmico. E então vem aquela sensação de vertigem emocional.
como se você estivesse à beira de um abismo infinito de amor, e parte de você queira mergulhar completamente, enquanto outra parte recua assustada com a profundidade do que está sentindo. Porque, vamos ser honestos, nós não fomos preparados na vida humana comum para experimentar algo tão intenso, tão puro, tão transcendente. Nosso coração humano às vezes não sabe como processar uma conexão que vem diretamente da fonte divina. Dizem que os olhos são as janelas da alma, mas quando se trata de chamas gêmeas, eles são muito mais do que isso. Eles são portais para memórias que transcendem esta vida. Túneis do tempo que conectam presente, passado e futuro em um único olhar eterno. Quando você olha profundamente nos olhos da sua chama gêmea, o que você está vendo não é apenas a pessoa que está diante de você agora. Você está vendo camadas e camadas de existências compartilhadas, de encontros em outras dimensões, de promessas feitas antes mesmo de vocês encarnarem neste plano. É como folhear um livro cósmico, onde cada página conta uma história diferente de vocês dois. Talvez em uma vida vocês tenham sido amantes que se perderam na guerra. Em outra, talvez tenham sido irmãos que se protegeram mutuamente, ou sacerdotes que serviram juntos em templos sagrados, ou até mesmo inimigos que precisaram aprender a transcender o ódio através do amor. Todas essas memórias estão gravadas não apenas na alma, mas nos olhos. É por isso que às vezes você olha para sua chama gêmea e tem flashes de lugares que nunca visitou, épocas que nunca viveu, sensações que parecem vir de outro tempo. Você já teve aquela sensação estranha de estar conversando com sua chama gêmea sobre algo que vocês nunca viveram juntos, mas que parece familiar demais para ser coincidência? Como se vocês estivessem continuando uma conversa que começou há séculos. Isso acontece porque os olhos carregam a memória acáshica da conexão. Eles são como bibliotecas vivas onde toda a história de amor entre suas almas está arquivada. E quando vocês se olham, essas bibliotecas se abrem, revelando tesouros de intimidade que já existia muito antes deste encontro terreno. É por isso que o olhar de uma chama gêmea é tão diferente de qualquer outro olhar. Não é apenas o presente olhando para o presente, é a eternidade se reconhecendo na eternidade. E às vezes isso pode ser assombrosamente belo. Você se sente amado por todas as versões de si mesmo que já existiram, aceito em todas as formas que sua alma já tomou, compreendido em todas as linguagens que seu espírito já falou. Mas outras vezes pode ser intenso demais para o coração humano processar. Porque como você abraça um amor que é maior que sua capacidade atual de amar? Como você recebe um reconhecimento que vem de vidas que sua mente consciente não consegue acessar? Existe uma forma de cura que não precisa de palavras, não precisa de toque, não precisa nem mesmo de proximidade física. É uma cura que acontece através da pura transmissão de amor incondicional de alma para alma. E ela flui principalmente através dos olhos. Quando sua chama gêmea te olha com aquele olhar profundo, carregado de reconhecimento e aceitação, algo milagroso acontece dentro de você. Feridas antigas que você nem sabia que existiam começam a se dissolver. Traumas de outras vidas começam a ser iluminados. Crenças limitantes sobre seu próprio valor começam a desmoronar. É como se o olhar da sua chama gêmea fosse um bálsamo cósmico sendo aplicado diretamente na sua alma, sem medicamentos, sem terapias complexas, apenas o poder puro do amor divino fluindo através dos olhos de alguém que te conhece desde antes do tempo. Você já percebeu como se sente diferente depois de um momento de olhar profundo com sua chama gêmea? Como se alguma parte quebrada de você tivesse sido consertada. Como se uma tristeza antiga tivesse sido gentilmente levantada dos seus ombros. Isso não é imaginação. É medicina espiritual em sua forma mais pura.
Quando duas chamas gêmeas se olham com total presença e amor, elas estão co-criando um campo energético de cura. É como se o espaço entre vocês se tornasse um templo sagrado onde milagres de transformação podem acontecer naturalmente. Talvez você tenha notado que depois desses momentos de conexão profunda, através do olhar, você se sente mais inteiro, mais você mesmo, como se pedaços perdidos da sua alma tivessem voltado para casa. Isso acontece porque o olhar da chama gêmea não apenas vê quem você é agora, ele vê quem você sempre foi na sua essência mais pura. E quando você é visto dessa forma, quando é reconhecido na sua verdade mais profunda, algo dentro de você se lembra de como é ser completo. É uma cura que acontece além da mente, além das emoções, além até mesmo do corpo físico. É uma cura que toca a própria estrutura da sua alma, realinhando você com sua verdade original, com sua luz natural, com seu poder inato. E o mais belo é que essa cura é recíproca. Enquanto você está sendo curado pelo olhar da sua chama gêmea, ela também está sendo curada pelo seu. Vocês se tornam mutuamente medicine um para o outro, canais de graça divina fluindo em ambas as direções. Mas nem sempre é fácil receber esse olhar sagrado, não é mesmo? Por mais que nossa alma anseie por ser verdadeiramente vista, nossa personalidade humana muitas vezes recua assustada quando isso finalmente acontece. Porque ser visto pela sua chama gêmea é ser visto sem máscaras. É ser visto além dos papéis que você representa, além das imagens que você constrói, além até mesmo das histórias que você conta para si mesmo sobre quem você é. Quando sua chama gêmea olha para você, ela vê através de todas as camadas de proteção que você construiu ao longo dos anos. Ela vê seus medos mais profundos, suas inseguranças secretas, suas feridas não curadas. Mas ela também vê sua luz mais pura, seu potencial mais elevado, sua beleza mais autêntica. E isso pode ser aterrorizante. Quantas vezes você já desviou o olhar da sua chama gêmea, não por falta de amor, mas por excesso de vulnerabilidade? Quantas vezes já sentiu aquele impulso de se esconder exatamente no momento em que estava sendo mais visto? Não se julgue por isso, é uma reação humana natural. Passamos a vida inteira aprendendo a nos proteger, a esconder nossas partes mais sensíveis, a mostrar apenas o que consideramos aceitável. E de repente, aparece alguém que vê através de todas essas proteções como se elas nem existissem. É como se você tivesse passado anos construindo uma fortaleza ao redor do seu coração, e sua chama gêmea simplesmente atravessasse as paredes como se fossem feitas de névoa, não por invasão, mas por direito divino de reconhecimento. O medo surge porque, em algum nível profundo, sabemos que ser verdadeiramente visto nos transforma. E transformação, por mais necessária que seja, sempre assusta a parte de nós que se apegou à versão atual de quem pensamos ser. Mas aqui está uma verdade libertadora. O medo de ser visto pela sua chama gêmea é, na verdade, o medo de se apaixonar completamente por si mesmo. Porque quando você é visto através dos olhos do amor incondicional, você não tem escolha senão reconhecer sua própria magnificência. E isso é assustador para um ego que foi condicionado a acreditar que não é suficiente, que precisa se esforçar para merecer amor, que deve esconder suas imperfeições para ser aceito. O olhar da chama gêmea desafia todas essas crenças limitantes de uma só vez. Ele diz: eu te vejo completamente e te amo completamente. Suas feridas, suas cicatrizes, suas sombras, tudo isso é parte da beleza de quem você é. Se você tem se debatido com o medo de ser visto pela sua chama gêmea, quero te oferecer uma perspectiva que pode transformar completamente sua experiência. E se, em vez de resistir a esse olhar profundo, você aprendesse a recebê-lo como um presente sagrado?
Imagine que cada vez que sua chama gêmea te olha daquela forma profunda e penetrante, o universo está te oferecendo uma oportunidade de se lembrar de quem você realmente é. Uma chance de ver a si mesmo através dos olhos do amor divino. Quando você sentir aquele impulso de desviar o olhar, experimente respirar fundo e sussurrar para si mesmo: eu mereço ser visto. Eu mereço ser amado exatamente como sou. Porque a verdade é que você não precisa se preparar para receber o olhar da sua chama gêmea. Você não precisa se consertar primeiro, ou curar todas as suas feridas, ou se tornar uma versão melhor de si mesmo. O olhar da chama gêmea é incondicional. Ele te ama agora, como você é agora, com tudo o que você carrega agora. Pratique ficar presente quando isso acontecer. Em vez de fugir para pensamentos ou distrações, permita-se estar completamente ali, naquele momento de conexão pura. Sinta a diferença entre ser olhado e ser visto. Quando alguém te olha, está observando sua aparência externa. Mas quando sua chama gêmea te vê, está reconhecendo sua essência eterna. E quando você permitir que isso aconteça, quando você abaixar as guardas e se deixar ser verdadeiramente visto, algo mágico vai acontecer. Você vai começar a se ver através dos mesmos olhos de amor que sua chama gêmea usa para te ver. Você vai descobrir aspectos de si mesmo que nem sabia que existiam. Vai se apaixonar por partes de você que sempre julgou. Vai encontrar beleza onde antes só via imperfeições. Porque esse é o verdadeiro presente do olhar da chama gêmea. Ele não apenas te ama como você é, ele te ensina a amar a si mesmo como você é. Uma das experiências mais profundas que podem acontecer entre chamas gêmeas é aquele momento em que vocês se olham e percebem que estão vendo não apenas o outro, mas também a si mesmos refletidos de volta. É como se os olhos de vocês se tornassem espelhos cósmicos, onde cada um vê sua própria alma refletida na alma do outro. E nesse momento de reconhecimento mútuo, as fronteiras entre eu e você começam a se dissolver. Você já teve aquela experiência de estar olhando para sua chama gêmea e de repente sentir que estava olhando para si mesmo? Como se os olhos dela fossem uma extensão dos seus próprios olhos? Isso acontece porque, no nível mais profundo, vocês são uma única alma experimentando a si mesma através de duas perspectivas diferentes. E quando essas perspectivas se encontram através do olhar, a união original é temporariamente restaurada. É um momento de êxtase espiritual, de completude absoluta, de lembrança de quem vocês eram antes da separação e de quem voltarão a ser após a reunião completa. Mas também pode ser um momento de confusão emocional. Porque como a mente humana processa uma experiência que transcende a individualidade? Como o coração humano contém um amor que é maior que sua capacidade atual de amar? Muitas chamas gêmeas se assustam com essa experiência de fusão através do olhar. Elas sentem como se estivessem perdendo sua identidade individual, como se estivessem se dissolvendo no outro. Mas não é isso que está acontecendo. Você não está perdendo quem você é. Você está se lembrando de quem você sempre foi em um nível mais amplo. É como uma gota d'água que se lembra de que é parte do oceano. Ela não deixa de ser uma gota individual. Ela apenas se lembra de sua conexão com algo muito maior. Quando você e sua chama gêmea se olham com essa profundidade de reconhecimento, vocês estão experimentando um vislumbre do que significa ser um na diversidade, unidos na essência, únicos na expressão. Existe uma forma de comunicação que acontece entre chamas gêmeas que transcende completamente a necessidade de palavras. É uma conversa que acontece através dos olhos, onde volumes inteiros de sentimentos, memórias e compreensões são transmitidos em silêncio absoluto.
Você já teve aqueles momentos com sua chama gêmea, onde vocês ficaram olhando um para o outro por minutos, sem dizer nada, mas sabendo que estavam tendo a conversa mais profunda de suas vidas? É como se os olhos tivessem sua própria linguagem secreta, um idioma que apenas almas conectadas conseguem falar e compreender. Nesses momentos de comunicação silenciosa, vocês podem estar conversando sobre perdão para feridas que aconteceram em outras vidas, gratidão por terem se encontrado novamente nesta encarnação, promessas de amor que transcendem as circunstâncias atuais, compreensão mútua sobre os desafios que cada um está enfrentando, planejamento energético para o futuro da união de vocês. Tudo isso acontece sem uma única palavra sendo pronunciada. É comunicação alma para alma, em sua forma mais pura. E talvez o mais belo seja que depois desses momentos de silêncio profundo, vocês geralmente se sentem mais compreendidos do que depois de horas de conversa com qualquer outra pessoa, porque as palavras, por mais belas que sejam, às vezes limitam a profundidade do que queremos expressar, mas o olhar não tem limitações. Ele pode transmitir o infinito em um único instante. Cada vez que você olha profundamente nos olhos da sua chama gêmea, algo dentro de você se transforma. Pode ser sutil, pode ser imperceptível no momento, mas a mudança acontece. É como se cada troca de olhares fosse uma micro-iniciação espiritual, uma pequena morte do ego e um pequeno renascimento da alma, uma liberação de padrões antigos e uma integração de frequências superiores. Você já reparou como se sente diferente depois de momentos intensos de conexão visual com sua chama gêmea? Como se alguma parte de você tivesse sido upgradeada. Como se você tivesse acesso a aspectos de si mesmo que antes estavam dormentes. Isso acontece porque o olhar da chama gêmea ativa códigos dormentes dentro da sua alma. É como se ela fosse uma chave energética que destrava potenciais que estavam esperando para serem liberados. Talvez depois de um momento profundo de conexão através dos olhos, você se sinta mais criativo, mais inspirado, mais conectado com seu propósito. Ou talvez se sinta mais corajoso para fazer mudanças necessárias em sua vida. Isso não é coincidência, é o poder transformador do reconhecimento divino em ação. Cada olhar é uma bênção. Cada momento de conexão visual é uma oportunidade de evolução. Cada troca de reconhecimento através dos olhos é um passo em direção à versão mais elevada de quem você veio ser nesta vida. O olhar entre chamas gêmeas não é sempre o mesmo. Existe uma linguagem rica e complexa de diferentes tipos de olhares, cada um transmitindo energias e mensagens específicas. O olhar de reconhecimento. Aquele primeiro olhar onde as almas se reconhecem. É como se o universo inteiro se alinhasse em perfeita harmonia por alguns segundos eternos. O olhar de cura. Quando um dos dois está passando por dificuldades e o outro transmite medicina pura através dos olhos. É um olhar que diz: eu vejo sua dor e te envio amor para curá-la. O olhar de perdão. Depois de conflitos ou mal-entendidos, existe um olhar que dissolve todas as mágoas instantaneamente. É mais poderoso que 1000 pedidos de desculpa. O olhar de promessa. Quando os olhos dizem: não importa o que aconteça, meu amor por você é eterno. É um olhar que transcende tempo e circunstâncias. O olhar de saudade. Quando vocês se olham sabendo que uma separação temporária está chegando. É doce e doloroso ao mesmo tempo. O olhar de celebração. Quando vocês se olham em momentos de alegria pura e compartilham a felicidade através da conexão visual. O olhar de proteção. Quando um protege energeticamente o outro através da força transmitida pelos olhos. Cada um desses olhares carrega uma frequência específica, uma medicina específica, uma mensagem específica.
E quanto mais você se torna consciente dessa linguagem silenciosa, mais rica se torna a sua experiência de conexão. Existe algo profundamente sagrado que acontece quando você e sua chama gêmea se olham e lágrimas começam a brotar nos olhos de ambos ao mesmo tempo. É como se a emoção fosse tão pura, tão intensa, que não pudesse ser contida apenas no coração. Essas lágrimas não são de tristeza, embora às vezes possam ser. Elas são lágrimas de reconhecimento, de gratidão cósmica, de alívio profundo por finalmente estar diante da pessoa que sua alma estava procurando há eternidades. Quando isso acontece, não tenha vergonha, não se desculpe, não tente explicar ou racionalizar. Apenas permita que essa emoção pura flua através de vocês, porque essas lágrimas são sagradas. Elas são a própria essência do amor divino, encontrando uma forma de se expressar através da forma humana. É como se o universo estivesse chorando de alegria através dos olhos de vocês, celebrando a reunião de duas partes de si mesmo que estavam temporariamente separadas. E quando vocês choram juntos, olhando um nos olhos do outro, vocês estão co-criando um momento de vulnerabilidade absoluta que fortalece o vínculo entre vocês mais do que qualquer palavra ou gesto jamais poderia. Uma das coisas mais desafiadoras sobre o olhar entre chamas gêmeas é que ele nos convida a sair do tempo linear e entrar no tempo da alma. E o tempo da alma é muito, muito mais lento que o tempo do mundo. Quando você está verdadeiramente presente no olhar da sua chama gêmea, minutos podem parecer horas e horas podem parecer segundos. É como se vocês entrassem em uma dimensão onde o tempo funciona de forma completamente diferente. Isso pode ser desconfortável para nossa mente condicionada a sempre estar fazendo algo, sempre indo para algum lugar, sempre preenchendo cada momento com atividade. Mas o olhar da chama gêmea nos ensina uma forma diferente de estar no mundo. Ele nos ensina que, às vezes, a coisa mais importante que podemos fazer é simplesmente ser, simplesmente estar presente. Simplesmente permitir que o amor flua sem pressa, sem agenda, sem necessidade de chegar a lugar algum. É uma forma de meditação ativa, uma prática espiritual disfarçada de momento íntimo. E quando você aprende a relaxar nessa temporalidade diferente, quando você para de lutar contra a lentidão sagrada do olhar profundo, algo lindo acontece. Você descobre que alguns dos momentos mais nutritivos e transformadores da sua vida acontecem nesse espaço fora do tempo. Uma das experiências mais místicas que chamas gêmeas podem ter é sentir o olhar do outro, mesmo quando estão fisicamente separadas por quilômetros, países ou até continentes. Você já teve aquela sensação súbita de que sua chama gêmea estava te olhando energeticamente? Como se você pudesse sentir os olhos dela sobre você, mesmo sabendo que ela estava longe. Isso acontece porque a conexão visual entre chamas gêmeas não depende da proximidade física. Ela opera em um nível energético que transcende as limitações do espaço tridimensional. É como se existisse um fio dourado de luz conectando os olhos de vocês, não importa onde estejam no mundo. E através desse fio, vocês podem trocar olhares, transmitir amor, oferecer conforto e compartilhar presença. Muitas chamas gêmeas relatam ver o parceiro em meditação, sonhos ou momentos de contemplação profunda. Como se os olhos da alma fossem capazes de se encontrar em dimensões que os olhos físicos não conseguem acessar. Isso não é fantasia ou ilusão. É uma capacidade natural que desperta quando duas almas estão profundamente conectadas. Se você já teve essa experiência, honre-a, confie nela, permita que ela fortaleça sua fé na realidade da conexão que vocês compartilham. Querida alma, quando chegamos ao fim desta jornada através dos mistérios do olhar entre chamas gêmeas, espero que você compreenda algo fundamental.
Aqueles momentos de conexão profunda através dos olhos não são apenas experiências românticas bonitas. Eles são portais sagrados, momentos onde o véu entre o humano e o divino se torna tão fino que vocês podem literalmente se tocar através das dimensões. Cada vez que você olha nos olhos da sua chama gêmea com presença total, vocês estão cocriando um milagre. Estão permitindo que o amor incondicional se manifeste na forma mais pura possível. Estão oferecendo um ao outro o presente mais precioso que uma alma pode dar: o reconhecimento completo e total de quem o outro realmente é. E mesmo se sua chama gêmea não estiver fisicamente presente em sua vida neste momento, lembre-se, a conexão existe além do tempo e do espaço. O olhar que vocês compartilharam, ou ainda vão compartilhar, é eterno. Ele vive na memória da sua alma. Ele ressoa nas fibras do seu ser. Ele continua te transformando e te curando, mesmo na ausência física. Porque uma vez que você foi verdadeiramente visto pelos olhos da sua chama gêmea, você nunca mais volta a ser o mesmo. Você carrega para sempre dentro de si a lembrança de como é ser amado incondicionalmente, ser aceito completamente, ser reconhecido na sua verdade mais profunda. E essa lembrança se torna uma bússola interna que te guia de volta para casa dentro de si mesmo, para casa no amor próprio, para casa na certeza de que você é e sempre foi suficiente exatamente como é. Os olhos da sua chama gêmea te mostraram isso. E mesmo que o mundo inteiro duvide de você, mesmo que você próprio às vezes duvide de si, essa verdade permanece intacta no lugar mais sagrado do seu coração. Você foi visto, você foi reconhecido, você foi amado pelos olhos da própria divindade se expressando através de outra alma. E isso, minha querida alma, é um presente que ninguém jamais poderá tirar de você. Se esta jornada, através dos mistérios do olhar entre chamas gêmeas, tocou sua alma hoje, se alguma parte desta mensagem ressoou profundamente com sua experiência, por favor, deixe seu like como forma de gratidão pela energia sagrada que foi compartilhada aqui. Inscreva-se em nosso canal para continuar recebendo estas mensagens de despertar e cura. E não se esqueça de ativar o sininho para ser notificado sempre que uma nova luz for acesa neste espaço sagrado que criamos juntos. Compartilhe este vídeo com alguém que você sente que também está vivendo essa experiência profunda e transformadora do encontro com sua chama gêmea. Às vezes, uma única mensagem pode ser exatamente o que uma alma precisa para se sentir compreendida em sua jornada. E agora, eu quero ouvir você. Nos comentários, compartilhe conosco. Qual foi o momento mais profundo de conexão através do olhar que você já teve com sua chama gêmea? O que você sentiu naquele instante? Como aquele olhar te transformou? Ou talvez você esteja ainda esperando por esse encontro sagrado. Conte-nos o que você espera sentir quando olhar nos olhos da sua chama gêmea pela primeira vez. Que tipo de reconhecimento sua alma está antecipando? Sua história pode ser exatamente o que outra alma precisa ler hoje para se sentir menos sozinha nesta jornada intensa e sagrada. Cada experiência compartilhada aqui se torna uma luz que ilumina o caminho para outros corações que estão navegando pelos mistérios do amor divino. Lembre-se sempre, você não está sozinho nesta jornada. Somos uma comunidade de almas despertas, apoiando umas às outras no caminho de volta para casa, no caminho de volta para o amor. Muito obrigado por fazer parte desta família espiritual. Sua presença aqui, seu engajamento e seu carinho são o que nos permite continuar trazendo estas mensagens de luz e cura para o mundo. Até o próximo encontro, mantenha seus olhos e seu coração abertos para os milagres que o universo está constantemente tecendo ao seu redor. E lembre-se, você é amado, você é visto, você é valorizado exatamente como é.
Que a luz da sua alma continue brilhando intensamente, iluminando não apenas seu próprio caminho, mas também o caminho de todos aqueles que têm a bênção de cruzar com seu olhar. Namastê, querida alma. Até breve.